aproveitar o máximo de tempo possível aqui para a gente conversar com os membros aqui da igreja, da centenária igreja de Boa Vista dos Matos, gente. 100 anos de tradição, 100 anos não é pouca coisa não, hein? Não são 100 dias, não são 100 meses, são 100 anos. Muitas histórias para contar, a igreja de Boa Vista dos Matos. Está aqui para contar essa história, um pouquinho dessa história para a gente, o Silas Leite. Ele é membro da igreja desde 1962. Também está aqui com a gente a Cleonice dos Santos, que também é membro da igreja. Deixa eu dar meu bom dia aqui para esse pessoal legal. Obrigado mais uma vez aqui pela participação, tá bom, pessoal? Bom dia, deixa eu dar o bom dia aqui primeiro para o Silas. Silas, bom dia, seja bem-vindo aqui nos estúdios da Clube. Bom dia, Ricardo. É com muita satisfação que aqui estamos participando desse momento onde vamos falar um pouco da história da nossa igreja. Falar tudo será impossível. São 100 anos, né, Silas? É muita história para contar, né? Certo. Meu bom dia também para Cleonice dos Santos. Cleonice, bom dia, obrigado pela presença aqui nos estúdios da Clube. Bom dia, Ricardo, é uma alegria para nós estarmos aqui. Bom dia a todos os ouvintes também. Você é parente do Silas? Sou cunhada. Cunhada do Silas. Ah, você é casada com o irmão do Silas? Não, na verdade... da esposa de Silas. Como é que é? O irmão da esposa de Silas. Ah, com o irmão da esposa. Então vocês são concunhados. Isso, tá verdade. Certo. O Silas, você está na igreja desde 1962? Certo. Desde o dia que você nasceu? Não. Eu estou com 74 anos. Já está com 74 anos? E na época eu tinha 16. Olha só. Foi no dia 20 de setembro de 1962 que eu fui batizado e me tornei membro da igreja. Certo. Ô, Cleonice, e você? Tá na igreja há quanto tempo? Eu sou de Jesus, já nasci no lar cristão. Certo. Como diz você, né? Desde que eu nasci, mas na igreja mesmo, de Boa Vista dos Matos, já tem mais de 10 anos. Tá certo, mais de 10 anos. E na verdade, Boa Vista dos Matos é uma comunidade, né? Uma comunidade rural, é isso? Certo. Devido à igreja ter sido organizada lá na comunidade de Boa Vista dos Matos e foi construído o templo lá, é que ela recebeu esse nome, Igreja Batista de Boa Vista dos Matos. Ah, certo. E a Igreja Batista? É Batista, certo. Na comunidade de Boa Vista dos Matos. A nossa sede fica lá na zona rural, um templo muito bonito, que foi construído, né, pelos americanos, então estilo americano, muito bonito. Na zona rural, quem quiser conhecer, visitar, para a gente é uma alegria. Mas nós temos também o nosso templo aqui na cidade. Ah, tá. Aqui no perímetro urbano fica onde? Na rua Walter Nenzão, 337, próxima à igreja de São Francisco. Certo. Seria uma espécie de filial da de Boa Vista dos Matos? Não. Não. É a mesma igreja com duas frentes. Ah, Isso. tá. Entendi. Lá a sede, aqui a frente... Lá rural e aqui a frente urbana. Ah, entendi. Nós temos intenção de construir um templo, já temos o terreno comprado, cerca de 1.700 metros quadrados, na mesma rua. Correto, tá certo. A necessidade da frente aqui na cidade, porque na zona rural as pessoas precisam muitas vezes virem para a cidade, né, para estudar, para trabalhar, enfim. E aí chegavam aqui e também queriam ter o seu local de culto aqui em Bocaiúva. Aí houve-se a necessidade de abrir uma frente aqui na cidade por causa dos membros que já moravam aqui. Certo. Agora a sede continua sendo em Boa Vista, é isso? Sim. A sede é Boa Vista. Agora, só para o povo entender melhor, o sistema de governo das igrejas batistas é diferente, não é tipo monarquia. Certo. É mais tipo de democracia. Cada igreja é autônoma, tem seu CGC e é responsável por si. E elas se unem por um processo chamado cooperativo. Então elas cooperam umas com as outras e criam uma convenção regional, uma convenção estadual, uma convenção nacional e uma convenção mundial.
Certo. E os cultos lá em Boa Vista dos Matos, eles acontecem com frequência? Sim, eles acontecem, você fala na zona rural, né? É, isso. Acontecem todos os domingos. Nós temos a Às Escola 9 Bíblica horas. Dominical às 9 horas lá na roça. Nós temos os irmãos que ainda moram lá e participam dos cultos lá. E nós, daqui da cidade, vamos lá também com frequência. Nós fazemos almoços, nós fazemos os cultos, os batismos, acontecem lá na roça. Agora não, por conta da pandemia, né? Certo. Mas antes da pandemia, a gente ia lá mensalmente, de 2 em 2 meses. Correto. Vamos falar então um pouquinho sobre a história da igreja lá de Boa Vista dos Matos. O Boa Vista dos Matos que originou a igreja ou a igreja que originou Boa Vista dos Matos? É o Silas que vai falar isso pra gente? Bom, nem a igreja organizou a comunidade, nem a comunidade a igreja. A igreja de Batista de Boa Vista dos Matos começou devido a um fazendeiro que tinha lá muito de destaque, chamado Pedro Fernandes da Fonseca, e conhecido por Pedro dos Matos. E na primeira década do século passado, na segunda década começou umas exposições de máquinas agrícolas em Belo Horizonte, feita pelos norte-americanos e os ingleses. E Pedro dos Matos, querendo assim ampliar a sua atividade como fazendeiro, foi participar dessas exposições em Belo Horizonte. E o intérprete dos ingleses, dos americanos que fazia as negociações, era um missionário batista chamado Daniel Crosland. E ele afeiçoou comunicou com o Pedro dos Matos e gostou. E Pedro dos Matos Viraram amigos. Convidou ele para vir aí, e em consequência o missionário deu uma Bíblia de presente ao Pedro dos Matos. O Pedro ainda não era evangélico. Ele não era evangélico, ninguém da família dos Fernandes Fonseca. E ele, com a leitura da Bíblia, ele se aderiu, né, aceitou a mensagem da Bíblia, e a gente chama isso de conversão a Cristo. Certo. A pessoa que está sem Deus é como se ela estivesse afastando de Deus. Quando conversão é uma meia volta na vida, né? Correto. É uma meia volta volver usado nas marchas aí. Certo. E ele então, com a leitura da palavra, ele entendeu a palavra e adotou Jesus Cristo como o único Senhor da vida dele. E daí, desse começo, o Pedro dos Matos foi comunicando com o missionário mandou uma carta para o missionário já vir batizá-lo. Quando o missionário chegou na fazenda, ele tinha atividade no domingo, era negócio, só fazendo negócio, como fosse um mercado. E fabricava cachaça, aguardente para vender, era a atividade dele. Aí o missionário falou: com essa atividade que você tem, eu não posso te batizar não, porque você está produzindo uma coisa que só traz prejuízo à comunidade, que é a cachaça. Não faz bem para ninguém. Falou: se é por isso, de hoje em diante não vai ter mais comércio aqui no domingo. E foi lá e pegou as cachaças que tinha prontas, jogou tudo fora, parou o lambique e nunca mais fabricou cachaça. E aí ele passou a mensagem para a família toda. E as igrejas batistas, onde ela não existe, outra igreja tem que acampar aquela frente missionária para conduzir o trabalho missionário. Certo. Então havia, nessa época já foi organizada em 1917 numa comunidade chamada Malhada Grande, que hoje se chama Juramento. Já tinha uma igreja batista organizada. Em outra cidade. Na cidade hoje que é De Juramento.
E essa igreja de Malhada Grande transferiu para Montes Claros, que é hoje a primeira igreja batista de Montes Claros. E aí, a igreja de Malhada Grande aprovou os candidatos que tinha para o batismo, cerca de 12 pessoas, e batizaram lá em Boa Vista dos Matos. E no dia 17 de dezembro de 1918, ela, em sessão extraordinária, liberou os membros fundadores da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos, que organizou, foi denominada Igreja Batista, que organizou a igreja mesmo oficialmente, no dia 31 de dezembro de 1920. Então, no dia 17 liberou de 1920 e no dia 31 já eles se organizaram em igreja. E daí para cá, graças a Deus, pela graça de Deus, continua até hoje. Tá certo. E a igreja o templo, no caso, ela foi construída como, Silas? O templo foi inaugurado no ano de 2022. Certo. E o templo foi construído num lugar que dá para enxergar de longe, né? Um lugar mais alto. E todo o material que, por exemplo, teia, teve que vir de Belo Horizonte, não existia por aqui. Cimento também veio de Belo Horizonte. E até Corinto veio de trem. Certo. Porque o trem nessa época só vinha até Corinto. E de Corinto para cá veio o carro de boi. E eles levavam até água dentro de faziam uma espécie de um coxo, e enchia de água, punha no carro e levava para fazer a construção do templo, que nem água lá não tinha. Mas graças a Deus lá agora tem um poço que não falta água. Que bom. E o terreno foi doação do Pedro? O terreno não foi doação do próprio Pedro, mas sim da família toda, antes de fazer a divisão, ou de fazer o inventário, né? A família de Pedro dos Matos, que era irmão da minha avó Delfina, certo, com todos os irmãos, doaram uma gleba de terra para pertencer à igreja, onde a igreja está, o templo foi construído. E para financiar, é um templo muito bonito, né? Para a época, para hoje, se a gente for imaginar a construção de um templo desse, já seria um valor financeiro muito alto. Para a época, então, altíssimo. Quem financiou a construção do templo, Silas? Então, a construção do templo, a atividade das igrejas, geralmente, ela é feita por doações dos membros ou de qualquer pessoa. E também a Igreja Batista adota um sistema de dízimo. Dízimo significa separar 10% de sua renda e devolver a Deus. Que você considera que você é de Deus e que tudo que você tem é Deus que te dá. Certo. E os crentes que entendem isso não têm dificuldade. E por incrível que pareça, os que são fiéis a isso estão bem mais próximos que os outros que não são fiéis. Só que o dízimo não é uma obrigação, não é um imposto. É uma resposta de gratidão a Deus. A igreja não cobra de ninguém, mas ela recebe e administra na causa de Deus toda a renda que recebe. Inclusive eu sou o segundo tesoureiro, eu sei como é que movimenta, como é que é movimentado. E a Igreja Batista, o poder máximo dela é a Assembleia. Ela faz a Assembleia Ordinária todo mês. Inclusive no domingo passado fizemos a Assembleia Ordinária lá em Boa Vista dos Matos com os irmãos que estão lá. E então, se não tiver corrupção, o pouco vira muito. Claro, com certeza. E quem dera se essa ação, esse modelo fosse empregado também na nossa política, né, Silas? Porque a gente vê muita coisa acontecendo aí. O Brasil é um país riquíssimo, onde circula muito dinheiro, e a gente
acaba vendo o nosso dinheiro sendo desviado. O pouco, onde não há corrupção, vira muito. Você tem toda a razão. E onde há corrupção, todo o dinheiro é posto num saco furado. Não tem que chega, né? Tem não. Tá certo. Esses cultos, Ricardo, que a gente chama de culto administrativo, esses cultos, eles são abertos. Qualquer pessoa pode participar, pode ir lá na igreja, ver como que funciona, ver aonde que o dinheiro está sendo empregado. Para qualquer pessoa, não é um culto fechado que a gente vai tratar de assuntos financeiros, não. É aberto, qualquer um pode participar, ver como que funciona. Tá Por certo. isso a igreja tem, ela tem o seu estatuto e a sua diretoria estatutária. A diretoria estatutária da igreja é feita de 2 em 2 anos. E o presidente da igreja, no caso nosso, não é o pastor. A nossa igreja, até o momento, ela no estatuto só admite, o pastor só pode ser presidente dela, eleito na Assembleia, depois de 2 anos de atividade na igreja. Antes ele não pode ser. Correto. Agora, a Igreja Batista de Boa Vista dos Matos foi a primeira igreja evangélica aqui de Bocaiúva? Em Bocaiúva foi a primeira. E na região a primeira de Montes Claros, que foi a primeira. Certo. Agora, teve na época, ao longo da história da igreja, teve algum, pelo fato de ter sido a primeira igreja evangélica da cidade, teve algum tipo de perseguição? A igreja só teve algum obstáculo que ela teve que superar, Silas? Segundo os nossos antepassados que nos contaram, que o plano da construção do templo era para ser feito aqui na sede em Bocaiúva. Inclusive ali na praça, né? Certo. Alguém até tinha doado o terreno. Mas naquele tempo tudo era posse. E como a placa que diz lá que Bocaiúva é terra de Senhor Bonfim, que não é mentira, o padre da época não aceitou construir templo evangélico aqui. Aí por isso veio lá na fazenda. Tá certo. Então o templo, o objetivo inicial, o planejamento inicial era construir no perímetro urbano. Mas depois a igreja organizou uma igreja na região lá de Boa Vista da Onça, que é a terra de Cleonice aqui. E essa igreja de Boa Vista da Onça lá era a terra de uma irmã de Pedro dos Matos, chamava Certo. Maria Fernando Fonseca. E depois essa igreja de Boa Vista da Onça transferiu para Bocaiúva, que é a primeira igreja batista hoje de Bocaiúva. Acho que foi em 1938 que criou essa igreja, primeira igreja batista de Bocaiúva. E também foi criado pela igreja de Boa Vista dos Matos a igreja batista de Santo Antônio. E por último a igreja organizou a igreja batista Filadélfia aqui em Bocaiúva. Correto. Aqui em Bocaiúva nós temos quantas igrejas batistas, hein? Batistas tem que fazer a conta, né? São várias. Tem que matutar, né, Silas? Tá certo. Pessoal, você que está ligando aí o seu radinho agora, eu estou aqui num papo muito interessante com o Silas Leite e também com a Cleonice dos Santos. A gente está falando um pouquinho sobre a história da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos, que está comemorando neste 2020 o seu centenário, 100 anos de existência. Cleonice, lá em Boa Vista dos Matos, o Silas explicou, né, que a igreja foi idealizada lá pelo Pedro. O Pedro fez lá amizade lá com um integrante da igreja. Através desse presente, né, dessa Bíblia, deu-se a origem aí à igreja, depois ao templo. E hoje os membros da igreja, vocês são todos tem uma relação parentesca, são todos parentes, ou tem pessoas que não são parentes, que também frequentam a igreja? Como é que é?
Nós temos muitas pessoas que são parentes, muitas pessoas são da família Leite, né? Como costuma se dizer. Mas nós temos também muitos membros da igreja que não são da família, que estão conosco há muito tempo e que estão chegando e que estamos crescendo. Então, é uma grande família, a Igreja de Batista de Boa Vista dos Matos, uma grande família. Muitas pessoas, não só Leite, várias pessoas de outras famílias da cidade também. Tá certo. E é interessante porque, no caso, a igreja, através da igreja que surgiu a comunidade Boa Vista dos Matos, ou não? Não, a comunidade já existia. Já existia a comunidade, né? Então tá certo. Já existia, e aí lá que foi doado o terreno, que a mesma família, o que eu já ouvi da história, que a mesma família que deu o terreno lá na roça, era a família que daria o terreno aqui na cidade. Tá. Aí, como não pôde fazer aqui na cidade, pelas restrições que Silas já colocou, foi doado lá na roça. Aí a comunidade já existia. É uma igreja batista, aí de Boa Vista dos Matos, por causa da comunidade que já existia. Entendi. A comunidade antes lá chamava Fazenda Costela. Fazenda Costela. Boa Vista dos Matos faz divisa ali com Morro Alto? Faz. Divisa com Morro Alto, né? Tá certo. Por lado, seguindo por lado de Montes Claros, é Morro Alto. Por lado que desce do sul, é Sentinela. Tá certo. Eu conheço alguns parentes do Silas, inclusive a fisionomia do Silas é muito semelhante a alguns amigos meus. O Dinei Sapucaia é seu parente, não é? O Dinei, o pai dele é primo carnal meu. O pai do Dinei é seu primo. É primo carnal. Carnal meu, seu. Pai dele, Daniel Leite. Tem o Rony Leite, o Ronildo. Também parente, o pai deles é primo também. Eu sou membro do Rotary Club Bocaiúva Leste e o governador do nosso distrito era o Celso Leite, que também é parente seu. Nelson, perdão, desculpa. Nelson Leite, irmão do El. Leite é meu sobrinho. Ontem mesmo eu participei, né, pelo sistema de interligação internet, aniversário da mãe dele lá em Montes Claros. Olha só. Que é minha irmã. É sua irmã. Você é tio do... Eu sou tio de Nelson. Tá certo. O Elton, né? Irmão do Nelson. Décio. Certo. Toda a família. Abraço aí, pessoal, em Boa Vista dos Matos. Nossa audiência aí. Muito obrigado, pessoal, aí nos ouvindo. Ô, Cleonice, e as ações sociais da igreja? O pessoal não vai lá só fazer oração, né? Tem um compromisso social. Gostaria que você falasse pra gente a respeito. Isso, lá na igreja nós temos os cultos presenciais, quinta-feira, e no domingo nós temos a Escola Bíblica Dominical, de manhã, 8h30 da manhã, onde nós nos dividimos por faixa etária de idade e onde nós podemos estudar a Bíblia de acordo com a linguagem de cada grupo. E à noite, às 19 horas no domingo, nós temos um grande culto de celebração, de alegria, de louvor ao nosso Deus. Antes da pandemia, nós tínhamos mais cultos nos lares, pequenos grupos, mas agora está mais restrito, né? Certo. Quanto ao social, nós temos lá na igreja vários grupos de arte-terapia. Essa arte-terapia, as irmãs se reúnem, as mulheres da comunidade se reúnem, e nesses grupos de arte-terapia são desenvolvidos projetos de pintura, de crochê, de bordados. Nessa época agora de pandemia foram feitas muitas máscaras, foram doadas também por esses grupos, sabe, da arte-terapia. Funcionava, agora devido à pandemia não está funcionando mais por causa da aglomeração. Então, às terças-feiras esse grupo acontece na casa da irmã Eva, que é lá na rua Cabo Atos Dias, tia Eva, tia Darcim, como a gente costuma falar. Certo. E na igreja, aos sábados, com a galerinha mais jovem, funciona essa arte-terapia lá com a irmã Bernardina, lá na igreja, quando é possível, né? E nós temos os pequenos grupos de adolescentes, de jovens, que funcionam nas casas, na casa do irmão Giovanni e outros irmãos também, onde nesses grupos a gente trabalha com esses jovens, questões relacionadas a drogas, ao álcool, a estudo da Bíblia, a comunhão,
é muito bom também. E na igreja nós temos a beneficência, onde nós temos uma assistente social. Ela está lá disponível para atender as demandas que chegam, de cestas básicas e de outras necessidades também. Às vezes a pessoa chega com uma necessidade de uma cesta básica, mas por trás disso existem outras demandas que precisam ser resolvidas. Então, a igreja corre atrás, através dessa beneficência, e faz esses atendimentos. Na igreja também nós temos muitos profissionais, psicólogos, enfermeiros, da parte jurídica também, e assim, as demandas que aparecem sempre são encaminhadas e atendidas na medida do possível. Eu gostaria de dar um adendo aí, que quanto à beneficência já entra no orçamento da igreja todo ano. Certo. A gente já deliberou 5% de toda a renda, já repassa para a pessoa que é encarregada da beneficência, e ele dá relatório todo mês. De maneira que chega uma necessidade urgente, o dinheiro já está lá guardado para isso. Tá. Não tem essa dificuldade de sair pedindo a alguém. É isso que eu ia perguntar, os profissionais que atuam lá, eles são... A pessoa que está responsável por isso é formada em atendimento social. Certo. E aí ela não é membro da igreja, ela é remunerada, no caso. Não, ela é membro da igreja, não é remunerada por isso. Ah, entendi. E ela vai lá na pessoa que está necessitada e vê se a necessidade é financeira, e um jeito de resolver para não ficar dependente eterno da beneficência. Tem todo um planejamento financeiro, né? Ver o que pode fazer para tirar aquela pessoa da situação. Tá certo. Ô, Cleuís, e esses trabalhos sociais, eles acontecem diariamente na igreja ou tem as datas específicas? De acordo com a demanda que vai aparecendo, a gente vai resolvendo, sabe? E aí não está podendo ter aglomerações, né? Claro, todo mundo sabe. Mas na igreja, qualquer pessoa que precisar e nos procurar, nós estamos dispostos. Sempre que aparece alguma demanda, já é atendido, como o João Silas mesmo colocou. Tá certo. A data do centenário mesmo é no dia 31 agora, né? Nossa festividade mesmo é dia 20. Dia 20. Dia 20. Certo. Porque dia 31 já tem, né? A virada do ano. A gente sempre faz culto na igreja. Então a gente escolheu, assim, essa data, dia 20. Para poder comemorar. Para poder comemorar. A gente queria fazer uma festa grandona, com muita alegria, assim. Certo. Porque a gente gosta muito, né? Crente gosta muito de festa, de comer, de estar junto. Certo. Mas a gente não vai poder, então... Então nós vamos poder fazer agora uma coisa muito restrita, assim, muito menor do que a gente gostaria. Mas as festividades da parte espiritual, ela vai acontecer. Agora mesmo, no mês de dezembro, nesse próximo domingo, a gente já começa. Cada domingo nós vamos ter culto lá na igreja às 19 horas. E cada domingo uma programação alusiva ao centenário. E no dia 20 mesmo, nós vamos ter também... de manhã e à noite. De manhã vai ser lá na comunidade, com os irmãos de lá, e à noite na igreja. A nossa festa de louvor e adoração a Deus e agradecimento, porque afinal de contas são 100 anos, né? Correto. Agora, vocês têm um trabalho muito importante, um trabalho grandioso, é uma igreja importantíssima, que a história da igreja se confunde com a história da nossa cidade, mas muitas vezes falta esse conhecimento para a população. Por qual motivo? É a falta de interesse das pessoas de buscar o conhecimento da história da nossa cidade como um todo? Ou é o trabalho de vocês que é um trabalho mais discreto mesmo? Eu creio que é um trabalho mais discreto mesmo, sabe? O famoso trabalho mineiro. Estilo mineirinho. Estilo mineiro. E como eu já falei, né, nós estamos à disposição, assim. A gente recebe lá na comunidade, a gente já recebeu estudantes que querem conhecer a história da igreja, conhecer o templo. Nós já tivemos trabalho de TCC, de alunos de formandos em história, que fizeram o TCC da história da igreja também, sabe? Certo. E as outras igrejas, existe por parte das outras igrejas um reconhecimento pela importância da igreja de Boa Vista dos Matos? Ou vocês interagem? Como é que é a relação com as demais denominações? Nós criamos aqui em Bocaiúva
Antigamente tinha uma maneira da gente interagir entre a igreja que a gente chamava fraternidade evangélica. Inclusive na época que começou a Rádio Clube, o doutor Alberto liberou um horário aí, o domingo ao meio-dia, que era para os evangélicos. Certo. E pôs eu para coordenar, e eu dei oportunidade a todos que quis, porque há grupo evangélico, como todo mundo sabe, que não comunica com ninguém, não. Eles é isolado. Mas os que aceitaram, todo mundo participou, dava oportunidade todo mundo participar do programa aqui no rádio ao meio-dia. Então você já teve um programa aqui na Clube? Na época de Edmilson Olha Nunes. que bom. Edmilson, hoje na Rede Norte. Rede Norte. Virou empresário. Marcelo, gordo, né? Marcelo. E, inclusive, até Flávio Souto, na época. Souto. Flávio Souto hoje está na 101, nosso colega Flávio Souto. Aí, depois esse negócio parou, porque eu mudei para Montes Claros. Eu trabalhava na Telemig e mudei para Montes Claros. Quando é agora, há poucos tempos, nós reorganizamos e agora se chama Copieb. Copieb. Nós somos participantes. Entendi. Inclusive, nós, há pouco tempo atrás, teve a marcha, não foi a marcha, né? Foi a carreata para Jesus. A gente até entrevistou o pessoal. A gente sempre entrevista aqui o pessoal da Copieb. Isso. É uma iniciativa muito legal mesmo. Agora, outra coisa aí que eu acho que o foco do evangélico não é se aparecer, mas é que Cristo se apareça. Tá certo. Como dizia João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Com certeza, tá certíssimo. Eu tô aqui com a Bíblia Sagrada, em comemoração, né? Edição aqui em comemoração à Igreja Batista de Boa Vista dos Matos, gente. E eu vou presentear, na verdade eu não, né? O pessoal aqui da Igreja de Boa Vista dos Matos vai presentear o nosso ouvinte com uma Bíblia. Para você que está nos assistindo nesse momento, deixa eu focalizar aqui na Bíblia aqui para o pessoal conseguir ver. Para quem está nos assistindo aqui pela internet, aqui ó, lindíssima essa Bíblia em comemoração aí aos 100 anos da Igreja de Boa Vista dos Matos. E o pessoal me autorizou aqui presentear o ouvinte com essa Bíblia. E para ganhar, como é que nós vamos fazer, hein, Cleonice? Para ganhar, o ouvinte vai responder uma pergunta que o irmão Silas vai fazer aqui. E se tiver mais de uma pessoa que acertar, a gente faz o sorteio. Então, vamos fazer o seguinte. Qual que é a pergunta, Silas? A pergunta que eu vou fazer é: qual a verdadeira missão que Jesus Cristo deu para a igreja exercer? Qual é a missão da igreja? Qualquer igreja. Qual é a missão da igreja aqui na Terra? Da igreja de Jesus Cristo exercer. Em Atos. A principal missão da igreja. Isso, em Atos a gente tem essa então, ordem. Você que é leitor da Bíblia... É chamado de grande comissão. Eu vou fazer o seguinte, o pessoal que ligar aí, o primeiro que ligar, a gente vai conversar com o ouvinte aqui no ar, e aí se ele responder certinho, o Silas dá o ok, o Silas e a Cleonice aqui dá o ok, aí eu presenteio com a Bíblia, tá bom? Então, você que está nos ouvindo agora, qual a missão da igreja aqui na Terra? Se você souber, ligue para a gente agora, faça aí a sua explanação, dê a sua resposta, e aí você vai faturar aí a Bíblia Sagrada, edição aqui em comemoração aos 100 anos de Boa Vista dos Matos. Essa tá Bíblia, Ricardo, ela foi feita agora, né, como você já falou, em comemoração aos 100 anos da igreja. Nós temos vários exemplares. Quem quiser adquirir essa Bíblia pode entrar em contato com qualquer pessoa lá da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos, irmão Giovanni, irmão Silas, qualquer irmão. Ela custa R$50 apenas, é uma Bíblia de letra gigante, a capa de luxo, como você viu aí, uma Bíblia bem bonita.
Se você quiser presentear alguém agora, nesse final de ano, é só entrar em contato com a gente lá na igreja. Tá certo. Vamos lá então, porque eu tenho aqui um ouvinte na linha. Deixa eu ver com quem eu falo. Alô, bom dia. Bom dia, Com quem eu falo? Viviane. Viviane? Isso. Viviane, você está falando de onde? Aqui do Romeu Barcelos. Romeu Barcelos. Abraço aí, pessoal, no Romeu Barcelos, sintonizados aí na nossa programação. Viviane, o Silas e a Cleonice fizeram uma pergunta aqui para o ouvinte receber de presente aqui a Bíblia Sagrada em comemoração aos 100 anos da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos. Será que você vai saber responder certinho pra gente, Viviane? Ah, pretendo. Então vamos lá, Silas, faz a pergunta para Viviane aí. Qual a verdadeira missão da igreja? Pregar o evangelho para ganhar almas para Jesus. Repete, Viviane. Pregar o evangelho para ganhar almas para Jesus. Pregar o evangelho para ganhar almas para Jesus, Silas. Ela Ok. respondeu certinho? Tá certo? Ela acertou. Infelizmente, Jesus Cristo foi Faturou, ser Viviane. testemunha até os confins da terra. Aí. Então, Do posso que Jesus Cristo é e do que ele faz. entregar a Bíblia para Pode. Viviane? Ô, Viviane, parabéns. Você pode vir aqui na clube buscar a Bíblia? Eu E- posso pedir meu esposo para pegar? Fica à vontade, pode sim, viu? Então tá. Obrigado pela sua participação. Para fechar, vamos mandar abraço para quem, hein? Minha mãe, Francisca e Vivaldo, em Boa Vista dos Matos. Você é de Boa Vista dos Matos? Eu ia perguntar se você era evangélica. Você é evangélica, não é? Sou. Então tá certo. Viviane, obrigado pela participação. Pode pedir o marido para vir buscar a Bíblia, tá bom? Então tá. Abraço para você. Obrigada. Tchau, tchau. Tá aí, gente. A Viviane faturou aqui, acertou. Parabéns aí para Viviane. É isso mesmo, né, Silas? É isso mesmo. Então tá bom. Jesus diz: ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Tá certo. Ô, Cleonice, como é que você falou? Gostaria que você repetisse pra gente. Como é que faz pro pessoal? O pessoal quiser comprar a Bíblia, como é que faz? Então, pode procurar qualquer irmão da Igreja Batista de Boa Vista dos Matos que ele vai encaminhar, sabe? Mas nós temos também o irmão Giovanni, a irmã Camila, o próprio irmão Silas. Pode estar procurando essas pessoas que eles vão encaminhar para estar comprando a Bíblia. Nós temos ainda alguns exemplares. Certo. Então tá certo. Inclusive gostaria de agradecer aqui a Cleonice. Essa aqui é pra gente, né? Isso. Pra gente aqui na rádio? Isso. Tá. Presente diário. Uma leitura diária pra Isso. gente. Esse presente diário é uma coletânea de leituras diárias. E esse presente nós recebemos lá na igreja, todos os membros recebem no início do ano. E nós temos a oportunidade de ler a Bíblia durante todo o ano. Cada dia uma leitura, cada dia um devocional, cada dia um texto bíblico aí para você ler antes de começar as suas atividades. É muito bom. Tá certo, tá aqui Meditações diárias. Até a sacolinha aqui é personalizada, ó. Comemoração dos 100 anos de Boa Vista dos Matos. Parabéns, pessoal, pelo trabalho, parabéns pela organização, muito bem organizado. E merece todo o destaque aí, 100 anos de história, uma história muito bonita, não é? Realmente. Glória a Deus. Amém. Parabéns aí, pessoal de Boa Vista dos Matos, por essa história sensacional, essa história bonita aí da igreja, 100 anos, né? Provavelmente passou por altos e baixos, mas tá aí firme e forte. Pela graça de Deus, permanece até hoje, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, verso 10. O apóstolo Paulo diz que pela graça de Deus eu sou o que sou. Às vezes tenho me esforçado mais que os demais irmãos, mas o que vale não é o meu esforço, mas sim a graça de Deus que atua em mim. Amém. Amém. O templo de Boa Vista dos Matos, todo mundo que a gente mostra as imagens, a gente fica surpreso com a beleza da arquitetura. Ele é tombado pelo patrimônio histórico ou não? Na época do vereador
Walter Nenzão, segundo ele, tinha tombado pelo patrimônio histórico. Certo. Mas eu falei com os irmãos lá, se a gente não cuidar, que ele vai tombar de verdade. Mas, graças a Deus, estamos reformando ele. Já está quase terminando. Está em processo de reforma? Tá. Ah, tá certo. Você falou em vereador, outro membro da igreja é o vereador Nésio Leite, né? Nésio Leite já foi membro lá nosso. Hoje ele está em outro ministério. Ah, ele está em outra igreja. Mas ele é o Nésio é de Boa Vista dos Matos, Matos. Ele foi batizado, né? Lá. Ele é meu primo também. Certo, parente. Então tá aí. Ô Cleonice, vou deixar você à vontade aí para você fazer as suas considerações finais, né? E parabéns realmente pelo trabalho. E a gente estava falando aqui da descrição da igreja, né? O estilo mineirinho. Mas eu peço a você que volte mais vezes, que possa estar atualizando para a gente as informações, porque a igreja de Boa Vista dos Matos, ela é um patrimônio histórico, cultural, religioso da nossa região. É uma igreja, uma história importantíssima para todos nós. E que você possa sempre estar atualizando as informações para a gente, estar trazendo as novidades. A gente se coloca aqui à disposição. Deixa você à vontade aí para as considerações finais, te parabenizando pelo trabalho que vocês fazem, esse belíssimo trabalho, viu? Ah, obrigada. Tudo, como o irmão Silas já colocou, tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? Que a nossa Amém. grande missão aqui é levar o nome do Senhor às pessoas que ainda não o têm e cuidar uns dos outros, né? E nós estamos lá na Igreja Batista de Boa Vista, convidamos a todos que estejam conosco, não só agora nessas comemorações, mas ao longo, né, da vida, que serão sempre bem-vindos lá conosco. Nesse período de comemoração, Ricardo, nós ganhamos vários presentes lá na igreja, pelos 100 anos, e nós ganhamos um quadro muito lindo de um artista plástico de Montes Claros, o Wellington Galvão. E esse quadro está exposto lá na igreja, uma pintura linda do templo da Igreja de Boa Vista, que depois nós pretendemos deixá-lo na cidade, em algum lugar, sabe? Na biblioteca pública, ou no museu, enfim, em algum lugar assim, realmente muito lindo mesmo. Está lá na igreja. Nós gostaríamos que outras pessoas que não tiverem oportunidade lá na roça, né, de conhecer o nosso templo lá, poder conhecer através desse quadro. E nós temos feito também camisetas, adesivos, bonés, sabe? Em comemoração aos 100 anos. Nós ganhamos também esse livro aqui, Uma Estrela Brilha no Norte. Ele foi escrito por Silas Leite de Almeida, que conta a história da nossa igreja. É o Silas que está aqui. Não, é outro Silas. Outro Silas. Esse aqui já faleceu. Almeida. Certo. E nós ganhamos alguns exemplares desse livro. Na verdade, nosso desejo era fazer uma reedição, sabe? Certo. Mas devido à pandemia e tudo, não foi possível. Então, as filhas dele, os filhos, eles tinham alguns exemplares e foi doado pra gente. E aí, então a gente tem ganhado, assim, vários presentes, o Senhor tem nos abençoado. E como a gente falou, assim, nós gostaríamos de fazer algo maior, bem maior. Mas devido à pandemia, vai ser bem restrito e com todo o protocolo de segurança, né, contra a Covid. Nós temos buscado isso lá na igreja, o distanciamento, máscaras, o álcool, enfim, tudo. Não vai ser diferente agora. A gente sabe que a Igreja de Boa Vista é uma igreja muito querida e, como você colocou aí, nós temos um bom relacionamento com todas as igrejas e com as pessoas da cidade, da comunidade. Então, quando tem esses eventos, todo mundo quer ir, quer participar, mas não será possível atender a todos da maneira como a gente gostaria. Mas dentro de todo o protocolo nós estaremos nessa festividade. Nós agradecemos a você, a Rádio Clube, por ter nos dado essa oportunidade. Convidamos vocês também para estarem conosco e Deus abençoe a cada um. Obrigado pelos presentes, parabéns mais uma vez pelo trabalho. E Silas, vou deixar você também à vontade para fazer as suas considerações finais. A todos os ouvintes de estar em sintonia conosco. Abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Pela autoridade de Jesus nos dá, pelo nome dele, nós podemos abençoar, mas nunca amaldiçoar ninguém. Certo. Né? E também comunicar que os nossos cultos do domingo às 19 horas, todos são transmitidos ao vivo
É verdade. Ah, tá. Pelas Pra redes quê? sociais. E nós temos recebido comunicação de gente até de outros estados que Que tem beleza. participado conosco. É transmitido pelo Facebook? Pelo Facebook, pelo YouTube e o Instagram também. Todos vocês vão encontrar IBBVM, Igreja Batista de Boa Vista dos Matos. E ao vivo. IBBVM. IBBVM, Ah, Igreja Batista de Boa Vista dos Matos. Tá no Facebook, Tá né? no Facebook, tá no Os Instagram e no cultos YouTube. aos domingos, às 19 19 horas. Eu horas. vou 19 assistir. horas. Isso. E agradeço a Rádio Cover, ao Ricardo Sena e a todos que liberou esse horário para nós. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Eu que agradeço a presença e espero que vocês possam voltar mais vezes. Viu? Fiquem à vontade. Sempre quando Amém. precisar do espaço, a gente está à disposição. E parabéns, viu, Silas? Parabéns, Obrigado. Cleonice. Transmita lá pro pessoal lá de Boa Vista dos Matos o nosso abraço e os Obrigado. nossos parabéns, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Tá aí, gente, que história linda, história bonita, 100 anos de história. Igreja Batista de Boa Vista dos Matos, comemorando aí o seu centenário, 100 anos de história, 100 anos de tradição. Obrigado mais uma vez, pessoal, pela presença aqui nos estúdios da Clube. 10 horas, 1 minuto, 10 e 1, nós vamos agora para um rapidíssimo intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho de política. Já está aqui nos estúdios o Pedro Neves dos Santos, ele é presidente da Câmara, é vereador, foi candidato a prefeito, acabou sendo